Bem, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de agosto de 2025. Nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública das quintas-feiras, que sempre se refere a essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho, itens 15, que faz parte, né, do título, o primeiro título das Instruções dos Espíritos, que está no item 14, Perdão das Ofensas. E hoje, quem vai fazer o estudo para a gente, né, é o nosso querido companheiro Márcio Lázaro, que é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Então, ele abriu um tempinho para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos ler uma pequena página desse livro de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José, Deus te abençoe. E a página escolhida para a noite tem por título Acrescenta a lista. Diz assim o irmão José: provável que tenhas extensa lista de queixas contra os teus desafetos, contra aqueles pelos quais não consegues nutrir a menor simpatia. Todavia, consideremos algumas das inumeráveis bênçãos que eles te proporcionam. Não fosse pela verdade enviesada que dizem a teu respeito, dificilmente identificarias as tuas fragilidades de espírito. Não te esforçarias no intuito de superar-te para desmenti-los no que falam de ti. Não te inclinarias à misericórdia para com aqueles aos quais eles costumam nivelar-te. Não te constrangerias a guardar silêncio em relação às faltas alheias. Não olharias para dentro de ti, vasculhando a própria intimidade, transfigurando-te em crítico quanto mais de teus semelhantes. Não te conservarias vigilante e nem perseverarias na tarefa em que buscas demonstrar que estão errados, quando te rotulam de leviano e irresponsável. Acrescenta, pois, à lista de tuas queixas os benefícios indiretos que os teus opositores te proporcionam sem perceberes. Então, nesse momento, né, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, nossos benfeitores, agradecendo inicialmente todas as bênçãos que recebemos do alto, do coração do Pai, do coração de Jesus e do coração desses nossos adversários, desses nossos irmãos que estão sempre aí, né, a nos cutucar muitas vezes, mas, como diz o irmão José aqui, são bênçãos em nossas vidas que nos levam a fazer uma autorreflexão do nosso comportamento, não é? Então, que o Pai nos abençoe. Vamos pedir ao Deus que abençoe o nosso irmão Márcio Lázaro, abençoe seu lar, abençoe a sua família, abençoe seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, que o Márcio possa nos ajudar com suas reflexões, para que possamos compreender melhor esse tema tão importante que fala sobre o perdão, que ainda é um grande obstáculo para todos nós, porque somos poucos ainda aqueles que sabem perdoar verdadeiramente. Mas também queremos pedir a Deus que tenha compaixão e misericórdia daqueles nossos irmãos que estão afastados do Senhor e que por isso muitas vezes estão sofrendo muito, porque, como nos disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Mas pedimos também por aqueles outros que estão desesperados, desalentados, né? Para que o Pai os ampare, os esclareça, os fortaleça, para que eles possam se reerguer e seguir a sua caminhada. Assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Márcio,
A palavra está com você. Se houver algum probleminha da internet, se aguarda que a gente volta, tá? Porque às vezes a internet prega umas pecinhas na gente. Mas a palavra está com você, meu amigo. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Muito obrigado. Olá a todos. É com muita satisfação que estamos aqui e queremos agradecer em primeiro lugar a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui e também agradecer ao convite que nos é feito com muito carinho e estamos aqui para servir como um embaixador. Né? Trazemos aqui não o que entendemos pessoalmente, mas o que nós entendemos na doutrina espírita sobre o tema da noite. E como foi parte da introdução, o tema da noite é o perdão das ofensas. E nesse livro fantástico, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é importante que os espíritas tenham, leiam, mas mais do que ler, é importantíssimo que os espíritas estudem esse livro, porque ele traz ensinamentos cruciais para nossas vidas. Então, o perdão das ofensas está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos falar especificamente do item 15, que é uma mensagem que está na parte das instruções dos espíritos, que fica no finalzinho de cada capítulo, tem as instruções dos espíritos falando sobre o perdão das ofensas. Tem duas mensagens dos espíritos nesse capítulo, a 14 e a 15, e nós vamos hoje comentar bastante sobre a 15, falando da importância do perdão. Nós não vamos trazer aqui exemplos pessoais e nem querer que ninguém fique pensando ou falando sobre nenhum exemplo em particular. Nós vamos falar de forma geral. No entanto, nós vamos começar com algumas perguntas para que a gente possa refletir um pouco. E também vamos falar do perdão, sempre do perdão das ofensas. Nós não vamos aqui necessariamente entrar no auto-perdão. Esse é um outro tópico que pode ser abordado em uma outra ocasião. Nós vamos nos deter ao perdão das ofensas, como é o tema central da mensagem. E então, para começar mesmo, gostaria de começar com essas 3 perguntas que nós selecionamos aqui, e elas são perguntas na primeira pessoa do singular, né? Ou seja, no eu, para nós mesmos. A primeira pergunta é: quando foi a última vez que precisei perdoar e como eu reagi? Então, você pode pensar um pouquinho, né? Quando foi a última vez que você precisou perdoar e como você reagiu? A segunda pergunta é: quando foi a última vez que eu perdoei e como eu me senti? Então, como foi a última vez que eu perdoei e como foi que eu me senti? E a terceira pergunta é: existe hoje a necessidade que eu perdoe uma ofensa? Terceira pergunta: existe hoje a necessidade que eu perdoe uma ofensa? Então, essas 3 perguntas que nós vamos responder, né, nos nossos pensamentos e guardar um pouco conosco, vão nos guiar para falar a mensagem do capítulo 10, no item 15, a mensagem do Paulo, apóstolo, que foi dada em Leão em 1861 e faz parte do Evangelho do Espiritismo. Eu vou ler a mensagem primeiro, lê-la inteira, para que a gente possa depois vir falando um pouco sobre cada pedacinho e trazendo algumas reflexões. Ok? Então, ela começa assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes e inflexíveis, se usares de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh,
Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vós não escapou uma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal e se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes, para não vos tornardes merecedores da invectina, que quer dizer injúria, que lhe lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido, quer dizer, esquecimento? Se de vós despendia impelir as consequências do fato e não as impedisses, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos conheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu o perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, contando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não ouviu desde que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então aí nós temos essa mensagem belíssima, Paulo o apóstolo, falando sobre o perdão das ofensas. E ele trata aqui de vários pontos do perdão. E muitas vezes a gente reflete sobre o perdão, e o perdão a gente consegue muitas vezes reconhecer a importância do perdão. Mas, por ele tocar num ponto muito próximo ainda na nossa situação atual, nós vamos deixando o perdão um pouco mais para frente, quase que empurrando um pouco com a barriga. E nós vamos procurando evoluir. Nós temos que lembrar que sabemos no Espiritismo que a nossa evolução precisa ser moral e intelectual. Nós temos essa analogia com as duas asas, e um pássaro precisa dessas duas asas para voar. E muitas vezes nós vamos ali pegando e trabalhando as coisas que precisamos fazer para evoluir, e vamos trabalhando a benevolência, a indulgência, a nossa intelectualidade, e aí vamos deixando o perdão um pouco de lado, e às vezes até mesmo usamos assim, o perdão eu faço mais lá para frente, quando eu já estiver mais evoluído, e tiramos assim um pouco da importância do perdão. Mas o perdão, ele é fundamental, ele é crucial para a nossa evolução. Nós não podemos chegar a um ponto de evolução sem o perdão. E se nós temos Jesus como o nosso melhor exemplo e guia a ser seguido, pergunta 625 do Livro dos Espíritos é muito clara. Qual é o melhor modelo, o modelo e guia mais perfeito para os homens que Deus já ofertou? Jesus. A resposta é uma única palavra. Então, se nós temos Jesus como nosso melhor modelo e guia, nós temos que ver como é que Jesus colocou a importância do perdão, como ele entendia o perdão. Porque aí nós vamos ter uma ideia muito boa de
se o perdão é importante e o quanto ele é importante. Na pergunta do Livro dos Espíritos, número de 886, é a pergunta de como é que qual o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus. A resposta diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 coisas: benevolência, indulgência e perdão. E nós vemos aí que é caridade conforme entendia Jesus. E nós temos a máxima no Espiritismo, essa máxima fantástica, que diz: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação, não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade. E a caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então aí nós temos que o perdão é um requisito super importante, crucial para a nossa evolução. Não temos como evoluir sem o perdão. E Jesus trata desse tema, desses exemplos, bastante durante toda a sua... que foi capturado pelos evangelistas, né? Seja em parábolas, seja em passagens. Então nós vamos ver que o perdão está ali tocado pelo Mestre Jesus em todos os momentos, em vários momentos, trazendo para a gente a importância do que é. E nós vamos trazer aqui alguns exemplos para ilustrar como o perdão foi bem exemplificado por Jesus, não só falado, mas bem exemplificado. Né? A gente pode pegar, por exemplo, um pedaço do Sermão do Monte, que é muito famoso, né? Está ali em Mateus 5 até 7. Logo da parte das bem-aventuranças, diz: bem-aventurados misericordiosos, pois terão misericórdia. Então, já tem o primeiro ponto ali do perdão. Um pouco mais à frente ele diz: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6, 12. Né? E se você reconhece bem, esse é um pedaço, um trecho da oração do Pai Nosso, né? Que ficou famosa, é a oração mais famosa do mundo, quando Jesus, interrogado pelos apóstolos e por aqueles que estavam ali escutando o seu sermão belíssimo, foi interrogado de como eles deveriam orar. Então, na oração que ele ensina, tem esse trecho, né? Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Existem algumas variações de uma tradução para outra, mas a ideia é sempre a mesma. E aqui é um ponto importantíssimo, que lá na mensagem do item 15 também toca, né? E quando Jesus pede que Deus perdoe as nossas ofensas, ele coloca uma condição. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para nós pedirmos perdão a Deus, nós precisamos perdoar as ofensas que nos são feitas. Né? E aqui nós sabemos no Espiritismo, nós não partimos do princípio de que todos nós somos pecadores, né? Nascemos pecadores. Não, mas todos nós nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. E é comum, né? Não é necessário, mas é comum que nesta escala evolutiva nós vamos cometer erros, nós vamos fazer ofensas. E para sermos perdoados, precisamos perdoar as ofensas. Né? Então precisamos notar que ali existe uma condição para nós pedirmos o perdão a Deus. É que nós exercitamos o perdão às ofensas. Né? Mas vamos seguindo, que tem mais sobre o perdão ainda no Sermão do Monte. Ali mais um pouquinho para frente, Jesus diz: porque logo em seguida ao Pai Nosso, que às vezes a gente acaba parando no Pai Nosso e não lendo depois, mas até imaginando, né? E aqui é uma imaginação mesmo. A gente imagina que quando Jesus fala essa frase, né, perdoe
as nossas ofensas, assim como nós havemos perdoados a quem nos tem ofendido, talvez ali aquelas pessoas que estavam ali escutando o sermão, ou talvez os discípulos, tenham feito assim uma cara de um pouco de dúvida, né, ou de questionamento, né, porque ali existe uma condição. Então Jesus fala uma frase e explica isso, né? Ele diz: porque se perdoaste os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Então, aqui, para deixar bem claro, ele coloca as duas condições, né? Perdoando, será perdoado. Não perdoando, não será perdoado. Para que não tenha dúvida alguma sobre a importância do perdão e a condição de nós pedirmos perdão a Deus, que isso seja equiparado, no mesmo nível a qual perdoamos as ofensas. Então, mais à frente, agora em Mateus 18, é um outro exemplo. Ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e reconcilie com ele só. E se te ouvir, né, o seu irmão, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas e vai lá para que sirvam de prova, né, de que você foi se reconciliar com teu irmão. Porque naquela época, né, nós não tínhamos jeitos de gravar, né, jeitos de ter um método de ter uma prova. Então, se usava testemunha ocular, pessoas. Então, a importância de que, quando for fazer alguma coisa, se alguém peca contra ti, vai lá, né, e se retrata, procura se acertar com o seu irmão. E aí, logo em seguida, Pedro pergunta a Jesus, né, querendo saber mais e trazendo talvez até um exemplo próprio, né, pergunta assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí Jesus fala aquela famosa frase, né? Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Olha, né? Aqui levando o perdão ao infinito. É lógico que algumas pessoas podem se apegar muito às palavras aqui e falar: então quer dizer que o perdoar eu preciso ser 70 vezes 7 e é só fazer a conta e agora eu vou perdoar 70 vezes 7. Não, o sentido aqui é um perdão infinito, né? Então, quando Pedro pergunta 7 vezes, ele fala não 7, mas 70 vezes 7, né? Para que seja um perdão infinito em relação à ofensa. E na parábola do credor incompassivo, que está em Mateus também 18, logo após essa passagem, Jesus conta essa parábola de que quando um servo devia ao seu senhor muito dinheiro, uma quantia muito grande, né? Vários talentos. E aqui a gente não precisa gastar muito tempo, mas talento nessa época era usada como medida de moedas de prata ou de ouro, né? Não é talento de tocar um instrumento, ou cantar, ou de pintar um livro, não. Talento era medida de peso para monetária. Então devia esse senhor muitos talentos. E chega então, o senhor chama esse servo e chama ele às contas, né? E ali, devido àquela quantia enorme, fala com ele: ou você paga, ou então vou ter que vender você, a sua esposa e a sua família. Mas esse servo, muito tocado com aquilo, prostra-se à frente ao Senhor e clama por misericórdia. O Senhor, então, perdoa, toca seu coração e perdoa essa dívida do servo, que era muito, muito extensa. Então, manda o servo, então, embora para ter a sua vida normal, né? Mas saindo dali, sai esse servo com outros 2, conta-nos a parábola que esse servo encontra um outro servo que lhe devia alguns dinheiros, né? Mas então esse servo agarra o outro pelo pescoço, né, e esganando-o, faz-o pagar, quer que ele pague toda aquela dívida. E fala que se ele não pagar, vai jogá-lo, vai colocá-lo na prisão.
E os outros servos que estavam ali assistindo aquilo tudo vão lá no Senhor e relatam aquilo, né? Porque aquele servo incompassivo, aquele não pôde perdoar ou teve aquela atitude imediatamente após ser perdoado toda a sua dívida, que era enorme, com alguém que estava fazendo, que lhe devia pouquíssima quantia. E aí, então, o Senhor chama aquele servo de volta e fala: servo mau, então agora você vai precisar pagar toda a sua dívida comigo e só vai sair da prisão quando pagar o último centavo. Então, essa parábola é uma história, né, para ilustrar que muitas vezes nós passamos por essas situações. Né? Temos dívidas altíssimas, vamos a Deus, imploramos por misericórdia, temos as nossas dívidas perdoadas, mas ao sair dali, nem muito longe daquele momento, não podemos perdoar uma coisa pequena ou uma dívida pequena que alguém tem conosco. Então, se quando nós perdoamos, precisamos fazer à medida que perdoamos as ofensas, fica aqui o nosso ensinamento e o nosso entendimento sobre como essa parábola nos é colocada. Porque perdoar é mais do que libertar o outro, né? Ele é não se deixar aprisionar e se libertar a si mesmo. Essa é uma analogia que muitas pessoas usam com o perdão, porque o perdão funciona quase como uma corrente, né? Ela amarra-nos à ofensa. Às vezes quem nos ofendeu nem lembra, às vezes nem fez de propósito. Pode ser que fez de propósito, como a mensagem do item 15 nos fala. Ainda que tenha feito de propósito, e pode ser que foi de propósito, e nós fomos que começamos, né? Lembra lá da mensagem? Fala sobre isso, né? Quem sabe não foste tu que deste o primeiro golpe. Mas às vezes pode não ter sido. Às vezes pode ter sido que o primeiro golpe foi da outra pessoa e realmente nós não temos culpa. Mas de uma forma ou de outra, a ofensa às vezes nos é feita e nós ficamos presos àquela ofensa. E quem nos ofendeu nem lembra ou nem se tocou muitas vezes que nos ofendeu. Mas nós ficamos presos mentalmente àquilo. Então, isso funciona como uma corrente nos segurando à nossa evolução. E se nós fizermos essa analogia das asas que nós precisamos, tanto da intelectual quanto da moral, para nós alçarmos voos mais altos na nossa evolução, não adianta um pássaro ter asas muito desenvolvidas quando tem correntes prendendo ao chão. Então, um pássaro com asas muito fortes, muito grandes, continua com a sua pata agarrada a uma corrente, não vai conseguir voar. É lógico que nós estamos falando assim, e é uma analogia no nosso entendimento sobre as coisas que nós precisamos fazer. E o perdão é sempre muito difícil, porque o perdão ele toca num ponto que nós procuramos evitar falar, né, que é o nosso orgulho. Nós sentimos muito que o perdão é quase que um orgulho ferido, ou às vezes o perdão é tido um pouco como uma fraqueza, né? Aqueles que perdoam são fracos, aqueles que não perdoam são fortes e corajosos, quando na verdade é justamente o contrário. Quem perdoa é muito mais corajoso do que quem guarda rancor. Principalmente quando a gente pensa nesse orgulho ferido com aquela frase: eu não merecia passar por isso. Quando nós temos uma ofensa e nós assim entendemos que nós temos a nossa parcela de culpa, nós conseguimos lidar um pouco melhor com isso. Mas quando nós não temos ou não entendemos que temos a nossa parcela de culpa, esse orgulho ferido é terrível, porque nos amarra nessa situação e ficamos revivendo aquilo, quase que ruminando aquela situação. Né? E às vezes a pessoa que fez aquilo conosco já nem lembra mais ou nem se tocou que fez aquilo,
E independente dela lembrar ou não, nós ficamos amarrados àquela situação e nos impedimos de progredir, de falar com aquela pessoa novamente, de ter convívio com outras pessoas. Às vezes guardamos esse rancor com relação a parentes mais próximos, né? Justamente essa pessoa que era tão próximo de mim. Ora, por quê? Você queria que a ofensa viesse de alguém que não lhe conhece? Né? Que às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós é que, por questão de possibilidades e de oportunidades, são as que nos ofendem. Né? Então, é muito perigoso nós ficarmos presos ao perdão por causa desse obstáculo do orgulho. Né? Lembrando que o orgulho é aquela mazela que a gente menos confessa a nós mesmos. Né? Então, nós temos essa situação de que ficamos presos lá porque não queremos largar o orgulho ferido. Né? E, às vezes, no perdão das ofensas, como nos diz a mensagem, lá 15, né? Às vezes a gente tem esse perdão assim um pouco da boca, né? Não é o perdão verdadeiro, é o perdão falso. Né? Nós falamos assim, tá bom, eu te perdoo. Quase que um jeito assim da gente se livrar daquilo, né? A gente, para se livrar da pessoa e da situação, a gente fala assim, tá bom, eu te perdoo. Né? Mas é só da boca para fora. E às vezes a gente se alegra quando um mal acontece àquela pessoa, né? Dizendo, tá vendo? Olha, merecia. Lembrando que ainda há de haver escândalos no mundo, como Jesus nos falou. No entanto, a frase não termina aí. A frase continua e diz, mas ai daqueles pelo qual o escândalo vier. Então, nós não precisamos ser a palmatória do mundo. Né? Se alguém precisa de reajuste, essas são as contas desta pessoa com Deus. Nós não precisamos ser a palmatória do mundo. Então, perdoemos as ofensas que nos são feitas, sejam elas de propósito, sejam elas sem querer, para que nós possamos, primeiramente, ser perdoados por Deus pelas ofensas que nós cometemos, eventualmente, mas principalmente para não ficarmos amarrados àquelas situações. Então, temos que desmistificar também que o perdão é aprovar, né? Porque o perdão não é concordar com o erro. Às vezes, na nossa busca de não perdoar, nós vamos um pouco nesse território e vamos pensando de que se eu perdoo, significa que eu aprovo, ou se eu perdoo, significa que eu concordo com aquilo. Não. O perdão não significa e não quer dizer que você concorda ou aprova determinada atitude. Quer dizer que você agora coloca um véu sobre aquilo e não deseja mal à pessoa, está disposto a ajudar, não fica contente quando algo errado acontece com ela e também não fica triste se algo bom lhe acontece. Porque muitas vezes também a gente pode até não ficar contente com algo ruim que aconteça a essa pessoa, mas se algo bom acontece, a gente fica triste, né? Fica com um pouco de inveja com algo bom que acontece com essa pessoa. O perdão da ofensa é como esse véu que é colocado. Né? E se a gente for usando essa mesma analogia do véu, pensar um pouco a uma outra situação onde os espíritos nos relatam que nos é colocado um véu, é a reencarnação. O nosso esquecimento temporário do passado é como um véu que é colocado para que nós tenhamos uma nova oportunidade. E quem não gosta de ter uma nova oportunidade? Quando nós perdoamos alguém, nós nos sentimos bem. E é fácil entender isso, se nós não nos apegamos à situação, quando nós lembramos quando nós somos perdoados por uma ofensa. Porque é muito difícil ofender alguém, é muito difícil, é muito ruim ofender alguém. Ofender alguém é terrível. Então, isso denota que nós não estamos bem. Né? Porque ninguém que está bem consigo mesmo ofende alguém. Né?
Pensa na sua vida. Quando você está bem, quando você está alegre, você não ofende as pessoas, né? Você não responde mal. Às vezes as pessoas falam algumas coisas com você, você ignora ou não fala nada. Mas quando você não está bem, até elogio a gente não gosta. A gente acha que a pessoa está sendo falsa, né? Então, agride alguém, não está bem. Então, por que deixar que essa pessoa que não está bem vá governar a minha vida, vai governar a sua vida, te amarrando a essas situações, né? Porque não perdoar, fazer esse rancor, essa mágoa que muitas vezes a gente vai remoendo, remoendo e passa não dias, nem meses, mas às vezes anos, quizá décadas. Nós vamos remoendo essa situação, né? E existem pessoas e situações que às vezes perduram por uma encarnação inteira, às vezes até mais de uma, né? E fica nessa prisão emocional, causa um desgaste espiritual que vai levar a doenças no nosso corpo. Tudo isso, com a doutrina espírita, fica muito claro. E ao espírita é chamada a atenção por vários aspectos. Pelos ensinamentos de Jesus, tão claros sobre o espiritismo, sobre o perdão, pelos ensinamentos espíritas que falam sobre a interação espírito, perispírito e corpo, das, é, dos, das ligações e qual um afeta o outro e interagem com o outro. Então, por que ficar preso a essas prisões emocionais, causando um desgaste ao nosso espírito e, por fim, levando a doenças no nosso corpo? Então, o perdão verdadeiro, como a mensagem nos indica, ele não é só da boca. Ele passa pela boca também, mas é o perdão do coração, porque o rancor é sinal de inferioridade, o perdão, sinal de grandeza. Como nós crescer, como nós queremos evoluir, precisamos exercitar o perdão. Precisamos fazer essa atividade, não ir botando para depois, não ir pulando lá para frente, porque agora o meu orgulho ferido não deixa eu perdoar. Porque o perdão é fundamental. Jesus fala de perdão de vários pontos, algumas vezes diretamente sobre o perdão, como na parábola do credor incompassivo, como no Sermão do Monte, como na prece do Pai Nosso, mas também Jesus tem vários exemplos de perdão que fazem parte da situação, como, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? O pai perdoa o filho pródigo, que pegou toda a sua parte na herança, que nem era o momento para ele pegar, né? Porque o pai ainda estava vivo. E ele pega toda a sua parte, vai, gasta tudo, não dá notícia para nada, né? E depois volta para casa, arrependido, verdade. Mas o pai perdoa o filho. Então você vê, né, que a importância do perdão, mesmo nessas outras partes do Evangelho que não estão diretamente ou abertamente faladas, mas você vê ali o, o exemplo do perdão nas parábolas. E os benefícios que esse perdão traz são imensos para quando a gente exercita, né? E traz alívio emocional, interior, que se reflete na nossa saúde física e mental, né? Tem a nossa liberdade espiritual, tem o fortalecimento das nossas relações, porque às vezes a gente tem uma relação com alguém e acontece uma ofensa e podem ali, às vezes, se dividir em duas vidas e nunca mais se encontrarem, quererem falar umas com as outras, mas quando é exercido o perdão, parece que aquela relação fica ainda mais forte, né? E lógico que a prática do perdão não é tão simples assim, né? Porque a gente precisa exercitar isso, como qualquer coisa que nós precisamos fazer. Mas vamos começar desde as pequenas coisas.
Às vezes a gente não perdoa nem as pequenas, que dirá as grandes, né? Vamos começar com as pequenas coisas, perdoando as menores ofensas, perdoando as coisinhas mais, é, às vezes, simples, que nós nem essas perdoamos. Não precisa começar grande, nós precisamos começar, nós precisamos fazer. Lembrando que uma mensagem do André Luiz, ele diz assim: melhor momento para começar é agora. A melhor momento é hoje, a melhor hora é agora. Então não vamos deixar para depois. Vamos pensar que o perdão, ele é de tamanha importância que Jesus falou sobre o perdão em vários momentos. E não adianta nós, como Jesus falou, dizer Senhor, Senhor, que nós vamos entrar no reino do céu, porque não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, e termina esse pedaço dizendo que, contando uma parábola, que o homem que pratica, né, que escuta as palavras e pratica, ele é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Vem a chuva e a tempestade e a casa resiste. Mas quem escuta essas palavras e não as pratica, aqui é importante isso, né? Quem a escuta, mas não pratica, esse é o homem sensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Né? E aí quando vem a chuva e os alagamentos, os sopram e combatem aquela casa, ela cai e é grande a sua queda. Vamos lembrar sempre da importância do perdão. Aqui nós não viemos trazer formulações ou receita de como vamos perdoar. Nós precisamos entender a importância do perdão para que nós precisamos começar a exercer o perdão e aí buscar modos e maneiras de como perdoar. De uma forma geral, o perdão verdadeiro não é da boca, é o perdão do coração. É o perdão que muitas vezes perdoa sem a pessoa lhe pedir desculpas. O perdão não é um perdão condicional. Nós perdoamos porque a outra pessoa fez tal coisa, ou porque a pessoa veio me pedir desculpa. Porque muitas vezes, nesse movimento de querer que a pessoa venha me pedir desculpa, existe aí mais orgulho do que outra coisa qualquer. Né? Que as pessoas têm que vir até a mim e reconhecer que errou. E aí, suplicar o meu perdão. O perdão precisa ser do coração para a ofensa. E assim nós vamos nos libertando dessas amarras que podem nos segurar a voos mais altos. E para terminar aqui, eu gostaria de trazer aquelas mesmas perguntas para que a gente possa pensar. Quando foi a última vez que eu precisei perdoar e como eu reagi? Quando foi a última vez que eu perdoei e como eu me senti? Existe agora a necessidade que eu perdoe uma ofensa. Ficamos aqui, então, trazendo sobre o tema perdão das ofensas, a importância do perdão, baseado na mensagem do capítulo 10, item 15, de Paulo, o apóstolo, e agradecemos mais uma vez o convite e a atenção. Muito obrigado, meu amigo Márcio. Esse tema realmente é muito importante, né? É uma prática que nós temos que fazer, que é o perdão, porque é uma das coisas mais difíceis. A gente fala muito, né, do perdão assim dos lábios, né? Mas aquele perdão do coração verdadeiro, né? Aquele que, mesmo lembrando do fato, a gente não sinta aquilo tremer dentro da gente, porque a gente diz, eu perdoei, eu perdoei. Mas quando vê a pessoa, né, fica nervoso, Verdade. tem coração É. acelerado, é sinal que nós ainda não perdoamos, né? Então, precisamos aprender verdadeiramente a perdoar para que a gente possa realmente seguir em frente.
porque senão ficamos presos ali no passado, né? E quantas dores Exato. isso nos proporciona. Então, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui conosco. Espero poder contar com você no futuro, em outros momentos, para nos ajudar a refletir sobre esses temas tão importantes. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Levo o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita, né, a caminho da luz, que todos Uhum. os possam, né, vibrar por nós, porque todos nós estamos precisando. No momento, o mundo está precisando de muita prece, de muita oração, de muito amor e compreensão, que só o Mestre Jesus pode nos proporcionar, né? Precisamos nos apegar ao Evangelho, precisamos aplicar o Evangelho no mundo para podermos, né? Porque, como disse os amigos espirituais, a seara é muito grande, mas ainda são muito poucos os trabalhadores e há muita gente necessitando de consolo, de esclarecimento, né? De amor. Então, que nós que já temos um pouquinho de conhecimento, possamos levar, né? Uma palavra de consolo e de amparo a esses irmãos que estão sofrendo. Então, eu quero me despedir de todos, primeiro agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esses momentos de reflexão, desse momento de paz, porque Jesus disse que quando dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, que esse mestre querido, que tanto nos ama, possa nos envolver e nos fazer, né, sentir essa verdadeira alegria, que é a alegria de perdoar aqueles nossos irmãos, né? E também não podemos esquecer do auto-perdão, porque muitas vezes, né, nós nos martirizamos tanto, com tanta culpa, com tanto remorso. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê ombros fortes e que assim possamos prosseguir sempre cumprindo com a vontade do Pai, que é amar o nosso próximo, que é tão importante isso, né? Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado aos irmãos que estiveram conosco até esse momento. Que o Senhor abençoe e, como diz Francis de Assis, paz e bem para todos. Ó, um beijo, meu amigo. Leve o nosso Obrigado. parentes, amigos, e que possamos todos nos unir com esse evangelho sempre no nosso coração. Tchau, gente. Tchau. Tchau, muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Bom descanso. Vou encerrar aqui para todas.